elevar nosso pensamento a Deus, para podermos, nesse instante, sintonizar com as energias superiores, para podermos, nesse instante, fazer uma corrente de oração, de mentes, de pensamento, de vibrações, de emoções, de sentimento, que envolve-nos a todos e envolve a todos aqueles que passam pelo nosso pensamento, aqueles que têm partido, não só pela pandemia, mas pelos convites que a vida nos faz a retornarmos à verdadeira pátria. Abençoe, Senhor Jesus, o nosso pequeno grupo de estudo, que possamos nesta noite darmos mais um passo rumo ao entendimento deste capítulo tão profundo que é em torno da fixação mental. Abençoe-nos ao nosso lar, aos nossos familiares e amigos, às pessoas que convivem conosco, que possam estar recebendo nesse instante esse onde várias colônias também oram em benefício ao equilíbrio e ao bem-estar espiritual, possamos estar encontrando o benefício da saúde, da paz e do trabalho. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos estudando o capítulo 25 do livro Nos Domínios da Mediunidade, e este capítulo, ele está intitulado Em torno da fixação mental. Fixação mental é quando a gente para no tempo. É como se a gente viesse e, de repente, algo faz com que a nossa mente fique presa a uma realidade temporal e a gente não consiga mais sair daquele ponto. O tempo passa e a gente fica vivendo num círculo vicioso. Hilário levantou a questão quando ele se lembrou do perseguidor da Toscana, que já há mais de 1000 anos perseguia aquela mulher que estava na casa espírita, na casa de tratamento espiritual. E ele fica pensando, né? Poxa, mas será que nesse tempo todo ele não reencarnou? Ele ficou ali aguardando? E Aulos começa a falar justamente nisso. O tempo, ele é relativo. Nós estudamos isso através de Einstein. Se nós estamos fazendo uma atividade prazerosa, o tempo passa muito rápido. Porque aqueles momentos que nós estamos vivendo não são momentos agradáveis. Então, você imagina o que é 200, 300 anos numa colônia superior. É um momento de prazer muito grande. Agora, 70 anos numa expiação dolorosa parece uma infinidade. Nós vamos arrastando, e são as dificuldades, a falta de recurso, a doença, pessoas complicadas à nossa volta. Parece que nunca tem fim. E algumas pessoas acabam interrompendo a própria expiação por imaginar que a vida nunca lhes vai reservar algo de tranquilidade. Então, essa relatividade que o tempo apresenta está ligado no nosso dia a dia. Se estamos fazendo em casa uma atividade que a gente gosta, seja na arte, seja na produção de um artesanato, seja num conserto de um eletrodoméstico, seja num serviço pequeno de jardim ou de ajuste de pintura, você não tem a dimensão do tempo. Você fala, eu começo a fazer aquilo ali, eu não vejo o tempo passar, porque é prazeroso. Então, eu não sofro o desenrolar dos fatos naturais. Mas se você está doente, acamado, sem recursos para encontrar os prazeres que essas atividades lhe proporcionam, o tempo parece ser algo vagaroso, que te traz um desgaste muito grande. Então, Aulos, nós paramos nessa explicação na semana passada, diz o seguinte: simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação, como sendo valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo.
batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. Então, por mais difícil que seja a sua batalha, ele já dá uma dica, né? O coração deve estar armado de ideias santificantes, para que ele não sofra esse intervalo, essa dificuldade, essa fixação num determinado período. A mente é o soldado em luta. Ganhando denodadamente o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzida às aferições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda, na direção das esferas superior, expressando o triunfo por elevação de nível. Lembramos que na semana passada a gente ainda falou isso. Aulus traça a vida como um plano cartesiano. Quando você vence, você sobe. Mas o que é vencer na Terra? O que é vencer as dificuldades? Se não saber suportá-las, se não vivenciá-las com dignidade. E nesse momento você ascende ao plano superior. Quando nós lemos a obra Ave Cristo e estudamos a vida de Quinto Varro, ele tão logo encerra essa encarnação como Varro, ele ascende à vida superior. Ele tem méritos para escolher o caminho a tomar, e ele escolhe novamente o caminho da luta, o retorno à encarnação para ajudar o filho Tassiano, que ainda estava encarnado, com grande dificuldade de aceitar o cristianismo. Entretanto, diz Aulus, se fracassa, semelhante perda é quase sempre o resultado da incúria e da rebeldia. Nós só fracassamos porque somos rebeldes, porque não aceitamos a dificuldade como um degrau de ascensão. Aí eu fracasso, porque aí eu quero tomar o lugar do Criador. Eu quero determinar o que é certo e o que é errado. E aí sim vem para mim a adversidade, vem para mim a dificuldade. A gente começa a pensar que o mundo nos persegue. Por quê? Porque eu quero tomar o lugar da divindade na condução daquilo que é melhor. Horizontalmente, nos acertos da morte, caminha para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda espécie para indeterminado período de tratamento. Quando a gente estuda o livro Nosso Lar, a gente vê que a existência do umbral é um momento de queima. O umbral existe para queimar as ilusões que nós ainda estamos alimentando, porque não é plausível para a espiritualidade permitir a nossa convivência numa esfera de nível superior com um comportamento inferior. Então, o que são as minhas ilusões? A posse, o orgulho, a vaidade, o desejo desenfreado. Tudo isso precisa de um tempo para queimar, para eu sentir que ele já não é mais o condutor da minha existência. Quando eu percebo isso, aí sim, aí vem em nós o que é a humildade, o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, do Deus Criador, do Pai que educa, e aí a gente começa a se credenciar a conviver com os espíritos melhores, mais equilibrados nas colônias de tratamento espiritual. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. Então, todos aqueles que estão na retaguarda estão em expiação, porque não cresceram espiritualmente, ficaram parados no tempo. Olha a fixação mental. E por isso trazem consigo expiações dolorosas, limitantes, que geram dificuldade de entendimento, que impedem de uma vida digna. E a partir daí,
passam a ser apêndices dolorosos para a sociedade, para a própria família onde reencarnam, porque há ali uma expiação em grupo. E todos têm que crescer a partir daquele sofrimento, daquela dor em comum. Ante o interesse com que lhe ouvimos a explicação, Aulus prosseguiu depois de ligeira pausa. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permanecem no desequilíbrio, e daí vemos as missões de amor e renúncia funcionando diligentes, onde estacionam a desarmonia e a dor. Sempre tem as almas que se predispõem a retornar, principalmente aquelas que alcançaram o nível superior de pensamento. Aqueles que cresceram sentem a necessidade de buscar os que ficaram. Nesta mesma obra Ave Cristo, você vê que Quinto Varro, no mundo espiritual antes da encarnação, ele já atrai o filho para perto de si, acaba sendo separado pelas circunstâncias sociais e políticas da época, mas não deixa de ser para ele um exemplo. E tão logo desencarnado, quando lhe abre a escolha para uma nova vida, para uma nova encarnação, ele decide voltar. Ele quer buscar aqueles que ficaram para trás. Então, aqueles que caminham, que renunciam e que vão à frente, não se esquecem dos que ficaram para trás. Um outro exemplo disso nós temos no livro Renúncia. Quando Alcione, que já morava na constelação de Sírios, escuta o chamado de Pólux, que estava para reencarnar na Terra, espírito muito ligado ao seu sentimento, mas ainda com instintos muito inferiorizados, e ela, sem a necessidade de reencarnar, ela opta pela renúncia da vida superior a encarnar num solo pobre, num solo infértil, numa época de pandemia, eles viveram a pandemia da varíola, na dificuldade, foi humilhada uma centena de vezes na vida, mas sempre encarando tudo como uma oportunidade de crescimento. Então, o tempo para ela passou rápido. A encarnação que talvez para nós fosse dolorosa, alguns que leem o livro falam assim, mas eu não sou capaz de viver isso. Ainda não sou capaz. Mas me tornarei como ela e como outras almas que renunciaram a tudo e cresceram espiritualmente e não esqueceram daqueles que estão para trás. Se o próprio Cristo não esqueceu, veio em pessoa, em espírito, em verdade, em carne, para trazer essas almas a esse entendimento. Nós também um dia, quando estivermos na vanguarda do pensamento superior, olharemos os nossos afetos ainda perdidos e retornaremos com sentimento de amor e de renúncia para abraçá-los e conquistá-los ao coração maior da vida. Assim funciona esse ciclo evolutivo. Mas se nós não temos fixações mentais, se nós já não padecemos dessas expiações dolorosas, nós estamos então em condições de trabalhar, de produzir, de construir, de vivificar, de falar, de divulgar, de vivenciar uma proposta que pode alcançar a todos aqueles que queiram realmente libertar-se das dificuldades da encarnação. E o problema da imobilização da alma tornou meu colega ávido de saber, que até então Aulus está falando, aqueles que evoluem, sobem. Aqueles que ficam presos nas dificuldades, na falta de entendimento, se prendem na horizontalidade da vida. Mas existem as almas que param no tempo. Que o tempo está passando para tudo e para todos, mas para elas não. E aí Aulus volta ao tema dizendo, em nossa imagem, podemos defini-la como a propriedade possível. É que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. Para melhor compreensão do assunto, lembremos de que as horas são invariáveis no relógio,
mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos. Os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. Então, se isso já é um sentimento que a gente consegue detectar, imagina uma alma fixada numa vingança, fixada num crime, não consegue superar. Então, ela vive aquele momento constantemente. Ela não consegue sair daquela crisálida mental construída, daquele círculo de forças anímicas que aprendem naquele quadro, naquela vida, naquele tempo, no momento em que ocorreu, né, o fato da fixação mental. E quando não nos esforçamos por superar a câmera lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Então, nós podemos ter fixações mentais, talvez leves, talvez com o ensino espírita a gente começa a desconstruí-las, a ressignificar a vida, quando aprendemos que o perdão é muito mais importante para quem perdoa do que para quem recebe. Porque aquele que perdoa se liberta, aquele que recebe é devedor da vida. Ele demandará um outro crescimento para compensar as dádivas recebidas. Mas aquele que perdoa quita a sua dívida com a vida, com a consciência, com seu próprio passado. E aí sim ele cresce. E aí sim ele se torna digno do seu crescimento moral. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nossos desajustes. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos o tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando não nos rebelamos contra o imperativo na marcha incessante com o Supremo Bem. Observemos um fato comum. Uma pessoa foi prejudicada por alguém. Ela não consegue se libertar daquele sentimento que lhe causou um mal-estar, que lhe causou um prejuízo. Ela dá sequência à sua vida, mas toda vez que ela vê a pessoa, ela retorna no tempo. Há ali uma fixação. Não está influenciando ela no tempo e espaço. Ela não deixou de crescer, mas ela está com a memória presa. Alguém que lhe tenha perseguido, que tenha lhe traído a confiança, ou que você depositou uma confiança, né, na pessoa como se ela fosse irrepreensível, como se ela fosse perfeita. Aí há a consumação de um ato, e aquele ato repercute na sua vida. Você dá sequência à vida, mas está presa nele, não houve perdão. Você aceitou a presença da pessoa, do sofredor, do perseguidor, mas não houve libertação. Tanto que quando se vê a cena, a pessoa, o tempo, o modo que aconteceu, há um retorno. Então, existe uma fixação mental. E essas fixações mentais nos levam à cristalização espiritual, não nos permitindo crescer. E aí a gente começa a ver como é isso perigoso. No livro Bem-aventurados os Simples, nós temos um exemplo disso na última leitura, que é intitulada Inúteis Paradoxais. Se não me engano, tem uma outra palavra, são 3 palavras que compõem o título. É Inúteis, Absurdos e Paradoxais. Vai contar a historinha de um jovem que recebeu uma educação muito rígida dos pais. Não tinha liberdade, não tinha direitos, não podia brincar com os outros jovens. Os pais criaram ele para o convívio fraterno ali, da família. Pai, mãe e filho apenas.
não criaram ele para o mundo. E ele tinha sonhos de conquistas, de trabalho, de crescimento, mas ele foi tolhido. E ele começa a nutrir, pelo pai e pela mãe, um ressentimento. Porque eles não compreendiam que ele era uma alma ávida de vontade de crescer, de voar, de conquistar, e estava ali preso àquela forma mental antiga de pensamento, castigado quando ele desejava algo diferente. Isso o perturbou por muito tempo. Quando ele completa a maioridade, ele decide então fugir de casa. Estando com a maioridade, poderia se exilar em qualquer outra região, arranjar trabalho e conseguir se manter sem a proteção paterna. Então, ele arquitetou seu plano, juntou algumas economias, as roupas que tinha e, num determinado dia, abandonou o lar. Foi embora, sem nunca mais dar notícia à família. Em todos os lugares que chegava, ele se dizia órfão e não deixou rastro para que os pais pudessem encontrá-lo. Quando estava muito longe, numa outra cidade, ele conseguiu então trabalho. E como era uma pessoa disciplinada, através do sistema rígido de educação, ele trabalhou muito e conquistou um certo recurso. Com isso, ele desposou uma jovem e foi formando a sua família. Com o tempo, ele teve uma filha, mais tarde um filho, e viveu nessa dualidade, amando intensamente os filhos e mantendo um rancor com os pais pela limitação. Desencarnou em idade madura e, chegando ao mundo espiritual, foi questionado sobre esta fixação, sobre esse sentimento que ele tinha com os pais. Por que ele não havia perdoado? E a espiritualidade, né, tentando sensibilizar ele, e ele voltou no tempo e disse assim: mas vocês não viveram a minha experiência, não conhecem a minha dor. Eu tenho até hoje um certo rancor daqueles que me criaram, porque me limitaram, que dificultaram a minha caminhada. E os espíritos disseram a ele: mas se nós te provarmos que esse sentimento não existe mais. E ele disse: é mentira. É mentira porque só de lembrar dos genitores, ele retornava no tempo e vivenciava a educação difícil. Os castigos constantes, autoritarismo. Aquilo estava vivo dentro dele. Ele não conseguiu perdoar os pais. Então os espíritos abriram uma tela e nessa tela começaram a mostrar-lhe a sua vida. Quando ele saiu de casa, os pais sentiram muito a sua falta. Começaram a procurá-lo loucamente pelas regiões. Visitavam sítios, visitavam cidades, ninguém dava notícia dele. E começaram a sentir muito a sua falta. A sentir que realmente poderiam ter tido um comportamento diferente, talvez, mais próximo, mais aberto, sem ser o extremo do que foi. E a depressão tomou conta. Aos poucos, seus pais foram diminuindo a vontade de viver e se entregaram à depressão profunda até que a morte os retornou à pátria espiritual. Chegando ao mundo dos espíritos, carregando consigo parte da consciência de culpa que gerava fixação mental entre os três, eles pediram humildemente que retornassem à sua família e voltaram na condição de seus filhos. Você ama profundamente seus filhos e tem para com eles, numa experiência passada, um rancor profundo. Esse sentimento que você alimenta é um paradoxo, é inútil, é um absurdo. Você já superou e mantém a sua mente fixada no mal. Pensemos nisso na nossa realidade. Temos oportunidade de desvincular do mal. E quando a gente tem a oportunidade está na nossa mão de deixar o mal sem
ser evidenciado, somos nós os que mais ganham com isso. Analisemos ainda o nosso símbolo de combate, diz Aulus. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos, entretanto o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores os dias são felicidade e louvor, com os vencidos são amargura e lágrimas. Quando não nos desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela renovação e progresso, transformamo-nos em fantasmas de aflição e de desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas íntimas. Quantos sofrimentos, às vezes, nós ainda alimentamos desnecessariamente. Aí, quando desencarna, precisa do umbral, tem que queimar isso tudo. Como é que eu vou chegar em nosso lar, né, reclamando de tudo? Eu tinha dificuldade nisso, a família era complicada, nós passava aperto, não tinha recurso para isso. Falei assim, meu filho, volta para lá, queima a sua reclamação toda, depois você vem. Se a gente pegar o capítulo 4 de Nosso Lar, quando André Luiz faz um desabafo com Clarencio, e Clarencio fala, não, fala, eu vim aqui para te ouvir. E ele fala, que eu sofri, que eram os demônios me perseguindo, eu lá, a esposa, os filhos. Quando ele acabou, Clarencio acabou? Então agora, se você quer permanecer aqui, pare de sentir pena de você mesmo. Ele tentou argumentar e Clarencio colocou uma basta, chega. Aqui é uma colônia de trabalho. Você veio para cá para crescer espiritualmente ou para ficar contando a sua história? Então, mesmo Clarencio, que vai lá no umbral, né, resgata ele das trevas, é esse que coloca ele nos trilhos. É este que vai receber ele lá na frente, né? O filme faz uma certa mistura nisso, com o ministro Genésio, mas quem recebe ele naquela orientação de trabalho também é Clarencio. E a conversa de André Luiz com Clarencio ali não é fácil, que ele chega e fala assim, eu queria qualquer serviço, né? E Clarencio diz, não, você quer voltar a trabalhar como médico, porque lê o pensamento. Só que isso, André Luiz, vai demorar. Você vai começar realmente por qualquer serviço, até que você se aprimore, até que você realmente mereça reconstruir a sua vida. Então, se a gente já começa esse trabalho encarnado, a desencarnação para nós é uma libertação. É simplesmente uma mudança de fase. Mas quando a gente está tão perdido na vida, tão sem sentido, tão sem propósito, tão preso às aflições, está faltando trabalho íntimo. Ele coloca aqui bem claro, quando ele diz para nós, né? Através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso. O que é o trabalho? É você se aguentar antes de uma reclamação. É você disciplinar as suas próprias atitudes. O próprio Emmanuel diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Nós não vamos ser espontâneos no bem, mas nós podemos ser disciplinados no bem. Com o tempo, o bem vai ser espontâneo. Esse é o trabalho árduo. Ninguém está vendo o que por dentro você está segurando, contentando, entendendo, digerindo, medindo as suas próprias palavras, a sua própria atitude, evitando uma série de conversações desnecessárias, sem proveito, para que haja crescimento, melhor aproveitamento do tempo, para que o tempo para nós seja algo agradável. Imaginemos o nosso ambiente de trabalho, se o nosso ambiente de trabalho não for de uma forma bem aproveitada, o tempo para nós é um mártir. Você olha para o relógio, a hora não passa, e aquilo vem. Quando você faz algo prazerosamente, com atenção, com dedicação, quando você está focado,
aquilo ali é satisfatório. Você nem percebe o dia passar. E isso traz para a gente a satisfação de um dia bem vivido. Não só isso no trabalho, mas em qualquer atividade em que estivermos. E quando a morte nos surpreende nessas condições, acrescentou aqui Aulus, né? Então, a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive. Aí ele faz uma reflexão profunda. Será que se nós desencarnássemos hoje, nós estaremos prontos para ascender uma vida maior, presos a preocupações, presos a fixações? Ah, eu não tenho a diferença com determinada pessoa, não aceito, não consigo conviver, mas também não oro. É uma reflexão profunda que ele fala, aquele que não se esforça heroicamente, quando desencarna, ele não consegue subir. Ele vai ficar emaranhado nos seus próprios sentimentos. E esse se torna uma vítima fácil de um processo obsessivo, de um processo hipnótico, que vai prender aquela mente num ciclo muito pequeno de pensamentos e aspirações, tornando ele, daqui a pouco, um intérprete da ação dos espíritos negativos na vida. Então, ele faz para a gente algo assim, pensa um bocadinho. Nesse momento que a gente está vivendo, onde num dia você está bem, no outro dia você pode estar doente, no outro você já desencarnou. Se nós já estamos prontos para isso. Se não estamos, não fique aí, né, esperando o tempo passar. Porque a gente não sabe qual a reserva de tempo nós temos para esta existência. Nós sabemos hoje, agora, que estamos reencarnados e lúcidos. Mas nós não sabemos daqui a 2 horas, 3 horas, 30 dias, 1 ano, se vamos ter as mesmas oportunidades que estamos tendo hoje. Não se interessando por outro assunto, a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, ensimesmando-se, é semelhante ao animal em sono letárgico da hibernação. Se você vive naquele sofrimento todo, você não consegue romper, você não consegue vivenciar algo diferente. Nós temos também no livro Nosso Lar a visita de uma jovem ao seu pai que estava nas câmaras de retificação. E o pai, depois de muito sofrimento no umbral, havia sido recolhido pela intermédio desta filha, já espírito evoluído, para retificar os sentimentos. Por isso o nome, câmaras de retificação. E ali ele era um doente, renitente, vivenciando o mesmo processo que estava quando encarnado. Ele era um homem de muitas posses e teve alguns filhos complicados. Entre eles, um deles formou-se médico. E observando que o pai lhe reprovava o comportamento e ameaçava várias vezes retirá-lo do seu testamento, ele apressou clinicamente a morte do pai através de uma eutanásia química. Claro que na Terra ninguém percebeu. Mas chegando do outro lado, ele se viu assassinado pelo filho e nutriu um ódio imenso pelo filho. Mesmo depois de anos naquelas zonas purgatoriais e recolhido para tratamento, para que ele pudesse, num esforço heróico, olha o que Aulus coloca, superar essa fixação, ele não conseguia. A filha tentava, explicava que o filho era um doente, tanto quanto ele, que a herança deixada só trouxe amarguras. Ele chorava com ela, ele entendia, mas de repente ele voltava. Mas aquele filho é um assassino, ele não merece viver.
e a mente do assassinado começava agora a desequilibrar o assassino pela consciência de culpa. A fixação mental de um alcançava o outro, e os dois agora estavam demonstrando variações do comportamento mental. É muito complexo. Às vezes a gente fala assim, mas eu não fiz isso nessa vida. Completou bem a frase, né? Nesta vida. Vai mexer no passado. Vai abrir no passado e ver quantos e quantos compromissos nós ainda temos que resgatar. Podemos diminuir essa carga com o trabalho. Nós vemos, por exemplo, o espírito de Adolf Fritz, médico alemão, que teve uma série de experiências genéticas, né, de baixo nível, um grande cirurgião, mas de péssimos costumes. Ele desencarna numa condição muito complicada. E ele aproveita, né, a abertura espiritual que foi dada à época para diminuir a sua carga kármica, fazendo atendimentos, fazendo cirurgias, atuando no bem-estar de uns, e os seus médiuns, né, que tinham tanta identidade, identificação com ele, eram seus enfermeiros nas suas experiências iniciais. Por isso que levantou-se uma polêmica na época, né, que aqueles médiuns que trabalhavam com o Dr. Fritz tinham mortes trágicas, na verdade, resgatavam seu próprio passado, das experiências complicadas que se envolveram. E todos os espíritos que têm uma carga kármica complicada reencarnam missionários, sejam na área da mediunidade, do entendimento, da doutrinação, da evangelização, porque a gente tem que reconstruir tudo aquilo que foi desconstruído. Então, aqueles que vêm com aquela missão de, né, esclarecer, de divulgar, são aqueles que perseguiram esses, que dificultaram seus caminhos, que encurralaram, que manietaram a própria mensagem cristã a ponto dela ser deturpada. Então, agora vem e reconstrui. Esse é o caminho. Revestia-se o assunto, diz André Luiz, né, de imenso interesse para as minhas observações pessoais. Em muitas ocasiões, sondara de perto as consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais. E lembrei ao assistente que nos disse atencioso. Olha o que André Luiz está falando. No mundo espiritual há campos de espíritos que dormem. Morreram, mas dormem. Tiveram uma orientação religiosa. Nós só vamos nos libertar no dia do juízo. Então, essas almas dormem. Vez por outra, a espiritualidade, né, sacode. Vamos, meu irmão, despertar. E eles não se recolhem, porque tem uma fixação mental dentro do processo religioso que tiveram. E isso é complicado. A gente fala, o fanatismo é religioso? Nem sempre. A mente enfraquecida, que passa às vezes por dificuldades, cede a orientadores inescrupulosos, como nós temos muitos que fazem o pedágio da fé. O Cristo é o caminho, mas eles são o pedágio. Se você não pagar, não vai. Esses carregam consigo compromissos gigantescos. São milhões de seguidores que estão colocando o destino mental das suas existências sobre a orientação superficial, sectarista, fundamentalista de uma interpretação completamente alheia à realidade do espírito. Então, nós vemos como é importante e como é responsável aqueles que orientam. Por isso, nós não podemos fugir do texto em si e nem interpretá-los à superficialidade de nossas elucubrações. Nós precisamos buscar o espírito da letra, para não ficarmos viajando também demais na superficialidade do entendimento, nem vendendo propostas completamente fora da realidade do espírito. Sim, a mente estacionária na deserção da lei
durante o repouso habitual em que nos imobiliza além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. Imaginemos um país como o nosso, que cultivou a escravidão há tanto tempo, que destruiu o Paraguai numa guerra, traz consigo expiações coletivas daqueles que incentivaram, daqueles que concordaram, daqueles que divulgaram, daqueles que defenderam. Todos assumem uma carga de responsabilidade. Aqueles que ficam em cima do muro assumem a carga pior da indiferença. Dante já falava sobre eles, dizendo, né, os piores lugares do inferno são para aqueles que se conservam indiferentes diante de grave crise moral. Então, nós precisamos buscar os caminhos que levam o menor prejuízo para a humanidade, o melhor entendimento para o processo, orar em benefício daqueles que estão com responsabilidade grande, para que possam inspirar-se nos caminhos certeiros, os caminhos que trouxeram benefício e não expandiram a própria dificuldade. E qual o remédio mais adequado à situação inquirir respeitoso? Qual situação? A situação da fixação mental. Qual será o melhor remédio para que se quebre essa fixação? Para que a gente seja espírito livre. Eu possa ir para frente, olhar para trás, ver meus compromissos e me candidatar para resgatá-los. E não deixar de seguir e magneticamente voltar e ficar vivendo ciclos viciosos. Muitas dessas almas desorientadas respondem a Aulus a pergunta. Por fim, se entediam do mal. Pode demorar. Olha aí o estrangulador da Toscana. São 1000 anos. Ele ainda não se entediou do mal. Ele ainda busca vingança. Mas chega uma hora que se entendiam do mal e procuram a regeneração por si mesmas, ao passo que outras em nossas tarefas de assistência acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. São os soldados feridos buscando corresponder às missões de amor que lhes visitam o pouso de restauração. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, regressam ao bom combate em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. No caso do estrangulador da Toscana, o final do capítulo nos diz o quê? Que ele estava sendo preparado para reencarnar no seio da sua vítima, entre aspas, né? Daquela mulher que durante 1000 anos manipulou a sua mente. Ele viria como um filho, difícil, apegado demais, violento talvez, desajustado, quem sabe, mas ele viria próximo. E o amor que ela desempenhar a ele agora vai ser o mesmo caso da história do livro Bem-aventurados os Simples. Quando desencarnar, ele não pode lembrar dela mais como a mulher que o desequilibrou, apenas, mas também com a mãe que o recebeu, que o amamentou, que o ensinou a andar, que lhe deu valores morais. Então, nessa dualidade de sentimentos, ele acaba rendendo-se a uma nova postura mental. Talvez nós tenhamos pessoas complicadas próximas a nós. Mas se são complicadas agora, porque a gente precisa de reajustes. Elas espelham o que nós somos para elas. E esse convívio nem sempre é agradável. Quantas vezes fugimos à luta? Tá difícil aqui, muda para lá, tá difícil lá, muda de novo. E vai se crescendo lentamente, ao passo que o melhor para o espírito é crescer aonde ele está, é florescer aonde ele está, até que Deus nos convide a novas oportunidades de trabalho.
Outros, porém, sempre tem os outros, né? Recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidos ao retorno à batalha para que se desvencilhe da prostração a que se recolheram. O que ele está falando para nós? Há alguns que vêm constrangidos contra a sua vontade. Você pode pegar o estrangulador da Toscana e falar com ele: olha, meu amigo, você vai reencarnar agora com ela. De jeito nenhum. Não, você vai. Vai como filho. Vai contra a sua vontade. Porque já são 1000 anos preso a uma vida. É necessário quebrar isso. Aí ele coloca bem claro, né? Constrangidos ao retorno da batalha. A experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado, que o asilam no templo familiar. Então, quando eu não perdoo alguém, né? Eu tenho um ódio dessa pessoa, eu estou me candidatando a reencarnar perto dela. Só assim eu vou romper esse ódio, esse sentimento descontrolado. Se eu tenho amor para com essa pessoa, eu já não tenho essa compulsão reencarnatória ao lado dela. Mas se eu tenho um ódio imenso, se eu olho para ela, meu corpo vibra todo, transpira, a vontade que eu tenho de estrangular, pode ter certeza que nós vamos vir juntinhos na próxima. Para que a gente. É um choque de longa duração. Aí vai ser um convívio difícil, aí vai ser aquela implicância um com o outro, mas às vezes vão dividir o mesmo teto, às vezes o mesmo quarto, às vezes vão ser irmãos, às vezes vêm até gêmeos, né? Para ter a mesma aparência. Tudo isso tem significado. A natureza não trabalha por acaso, nem com arranjos. Ela trabalha com a lei. Mas nesses casos, a André Luiz pergunta, né? Será compulsória, assim como um ato de violência, a reencarnação? Quem pergunta é Hilário, né? Ele ficou tão assustado, falou assim, meu Deus, se é contra a vontade, é uma violência. E o livre-arbítrio, né? Aí Aulus responde, o que fazemos na Terra? Quando surge um louco em nossa casa, não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Você deixa ele quebrar tudo na sua casa? Ou você tenta acalmá-lo, chama o SAMU, a polícia, ou qualquer outra instituição que possa acolher? Você vai deixar que ele mesmo chame? Ou você vai tomar a dianteira do processo? Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental no que tange as medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse o doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Então, se o ódio chegou a um ponto que te desequilibra por completo, pode ter certeza. Você pode lutar contra, remar, xingar a espiritualidade de tudo quanto for forma, mas eles vão te conduzir a uma reencarnação compulsória. Quantos pais que não suportam seus filhos? Quantos pais e mães que abandonam porque vem na criança um desafeto natural, uma antipatia, e acabam adiando processos desses? Quantas jovens que engravidam e de repente se veem tocadas de um ódio tão grande por aquele feto que está nascendo, que acabam optando pelo aborto criminoso? É necessário repensar sobre tudo isso. Nós não estamos em condição nenhuma de avaliar, muito menos de julgar. Mas há um fato por trás disso. E esse fato pode ter sido, né, colocado nessa noite como reflexão. Não é à toa que há uma antipatia natural. O importante é a gente repensar. Por quê?
que sinto isso por um filho? Por que tenho preferência por um? Por que não trato todos iguais? O que me impede de ser mais natural, de ser mais espontâneo? Aí lembra novamente de Emmanuel, né? Se eu não consigo ser espontâneo, que eu me discipline para isso, já que a disciplina antecede a espontaneidade. E aí sim, eu estou fazendo por conhecimento de causa. Após a ligeira pausa, continuou. A reencarnação em tais circunstâncias é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, na qual influencia o mundo atômico e é por ele influenciada, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação. Os significativos apontamentos convidaram-nos a meditar e aprender. Impressionado, considerei. Em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia, quando se comunicam com irmãos encarnados, não conservam exata lembrança senão dos assuntos que lhe encravam as preocupações e, quando permutam as impressões conosco, assemelham-se a psicóticos renitentes. O que André Luiz está falando? Muitos espíritos, e até aqueles que passam na desobsessão, estão num processo de amnésia, eles conseguem ver apenas um ponto na vida. Um ponto de sofrimento, um ponto de intranquilidade, um crime, uma atitude, uma vingança. Observem a desobsessão. Eles chegam falando o quê? Apenas a sua fixação. Estão presos naquele ponto. E cabe agora ao doutrinador, o evangelizador, o psicoterapeuta, o nome que se queira dar, desvinculá-lo dessa vinculação mental, dessa fixação, para que ele, libertando desse ponto, se lhe abra todo o entendimento da vida espiritual. Isso mesmo, por esse motivo, requerem habitualmente grande carinho de nosso trato pessoal. E quando encaminhadas à reencarnação no desajuste em que se veem, essas criaturas tornam a realidade de súbito? Perguntei com interesse. E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se veem essas criaturas, tornam a realidade de súbito? Nem sempre, respondeu Aulus, né? Na maioria das vezes, o sorrimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas que exprimem doloroso enigma para o mundo. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos que, não raro, se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos e que constituem para eles medicação viável. Observem uma criança que passa por uma situação dessa. O devotamento dos pais é imenso. Eles abrem mão de tudo para cuidar e vão desenvolvendo por aquele entezinho um carinho que nunca tiveram. É o reajuste, é a cura da fixação de crimes do passado. É possível escutar ainda a verdade de nossa assertiva nos chamados esquizofrênicos, nos paranoicos, olha o Américo aí, né, que a gente estudou no último capítulo, que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmo. Quase todas as perturbações congeniais da mente na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe alteraram, que lhe antecederam a volta ao mundo. Todo desequilíbrio mental é a expressão de um mal que não foi digerido. Essa encarnação para esses entezinhos é primordial. Se você tem alguém próximo, abrace ele com carinho. Dê a ele o máximo de si mesmo, para que esse entezinho se sinta valorizado e aproveite também essa oportunidade.
de reajuste. E, em muitos casos, os espíritos enleados nesses óbices seguem do berço ao túmulo em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, deles retirando as vantagens que podemos considerar por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Deus não castiga ninguém. A lei é tão precisa que vai unir aqueles que devem aos seus cobradores, para que o reajuste seja pleno. A conversação era instrutiva e sugeria-nos bastante estudo. Entretanto, serviços outros aguardavam o assistente, motivo por que interrompemos. Então, nós encerramos esse capítulo 25, capítulo das fixações mentais. Capítulo que nos trouxe um entendimento maior do sofrimento, das vidas difíceis, das reencarnações dolorosas, das famílias que não se ajustam, da questão do perdão, do entendimento, da postura moral, que nos concede a saúde mental cada vez mais lúcida, cada vez mais livre para o crescimento. Na próxima semana, nós vamos entrar no capítulo 26, né, já chegando à reta final do nosso livro. E esse capítulo traz uma história muito interessante, que é da nossa sensibilidade anímica. A psicometria não é um fenômeno mediúnico, ela é um fenômeno da alma. A alma consegue fazer leituras através da sua sensibilidade. Então, ela consegue, ao tocar, ao entrar no ambiente, ela fazer leituras mentais, leituras de formas, pensamentos, de energias, de camadas que ficam alocadas naquela região, e interpretar isso de uma forma muito lúcida, desde que ela seja preparada para este pleito. É um tipo de atividade usado, né, em alguns filmes para a detecção de crimes, né, crimes que não deixaram rastros. Então, eles traziam algum tipo de objeto, de item ligado à cena do crime, para que aqueles que eles chamavam de sensitivos pudessem tocar naquele objeto e dar alguma pista que levasse aos criminosos. Nós vamos tentar entender a mecânica desse processo, que é muito interessante. Não é um processo tão raro, nós temos aqui no nosso estado de Minas Gerais um trabalho de jovens que se dedicaram a essa percepção da alma e fazem um trabalho interessante em hospitais, em sanatórios mentais, que talvez a gente traga alguma coisa a respeito para ilustrar, né, o estudo mais profundo deste capítulo. Então, a psicometria, a partir da próxima semana, quem puder já ler ele com antecedência para trazer perguntas, trazer questões. Nós temos a experiência de Allan Kardec, né, que estudou esse fenômeno da psicometria junto de um médium que, ao receber a pena de um pombo-correio, conseguiu identificar até a rota que o animal fez, porque naquela pena existia o quê? As impressões daquela alma. Nós deixamos impressões nossas aonde estamos e recebemos os lugares que passamos. Meus irmãos, são 7 horas, nós vamos fazer a nossa prece. Nós pedimos a todos que nesse instante pensem em Jesus, nosso mestre, em Jesus, nosso orientador, nosso mentor, nosso guia, Espírito que tem a capacidade de entender-nos profundamente, de acalmar nosso mundo íntimo, de fortalecer a nossa compreensão, de trazer até nós o entendimento das realidades que nos cercam, que nesse instante esta alma sublime, que está nas partes mais superiores da espiritualidade, que sondamos através das obras,
possa derramar sobre o nosso planeta a sua misericórdia infinita. Sobre as almas que estão partindo para o mundo espiritual, a compreensão da nova vida. Sobre aquelas que continuam no sofrimento, na luta, no trabalho, o entendimento da sua lei. E sobre aqueles que aspiram ao crescimento, o incentivo para não fugir da luta que se faz necessária. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, por mais esse estudo, por mais essa reflexão. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos aí pela presença, pelo carinho. Nós vamos aqui interromper a gravação. Semana que vem nós estamos aí novamente juntos estudando esta obra e já preparando, né, a obra Devassando o Invisível, que será a próxima que a gente vai estar estudando. Até lá, se Deus quiser.